Nos dias em que João ele escreveu o Evangelho, ou o seu Evangelho, já no final do século I, o cristianismo ele estava enfrentando uma ameaça muito perigosa, que inclusive nos dias de hoje também enfrenta, o gnosticismo. É engraçado que o gnosticismo, essa heresia, ela se baseia numa ideia muito antiga, vinda dos filósofos, ou melhor, da filosofia de Platão, de que o espírito era bom, mas a matéria é má. Assim, para os gnósticos, morrer significava libertar a alma, o lado bom do ser humano, da prisão do corpo, esse acreditando-se que era mal. Só que havia um problema. O problema maior dessa crença é que se a matéria é essencialmente má, então Deus, sendo santo, não poderia ter criado o mundo material. Eles diziam que os anjos criaram o universo e que Deus não se comunicava diretamente com os humanos. Eles acreditavam também e usavam uma espécie de cadeia de seres celestiais, quase como uma escada entre a terra e o céu. Para os gnósticos, Deus não poderia se relacionar com algo tão impuro, que no caso é o ser humano. E aí nasce uma grande distorção. Olha como é muito perigoso. Para explicar como Deus teria se manifestado no mundo, eles criaram uma teoria onde do Deus Santos emanaram seres cada vez menos santos, até chegar a um tão parecido com os homens que poderia se aproximar com eles. Esse seria Jesus, mas um Jesus sem a divindade real. Ou seja, eles não queriam excluir Cristo, colocar Cristo de lado, mas reinventá-lo. Eles misturavam a fé cristã com a filosofia pagã, criando um caminho, entre a santidade superior através de um conhecimento, digamos que secreto. Só que quando eles fizeram isso, na verdade eles estavam negando a encarnação real de Jesus. Eles tinham dificuldades não em aceitar a sua divindade, mas a sua humanidade. Para eles, Cristo não teve um corpo real, não morreu de verdade, apenas pareceu. Essa ideia ficou conhecida também, sabe como que? O docetismo, a crença de que Jesus parecia ser humano. É contra essas heresias que João se posicionou firmemente quando ele escreveu: o Verbo se fez carne. Note que havia um propósito naquela escritura. Jesus ele teve sede, sofreu e morreu fisicamente. Ele se encarnou de verdade. Por quê? Porque a redenção ela só seria possível se Deus se tornasse realmente humano. E é por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Paulo não diz que Jesus veio apenas em carne, porque por isso poderia sugerir pecado. Ele também não diz que ele veio apenas em semelhança de carne, porque senão ele cairia na ideia gnóstica de uma encarnação aparente. Paulo ele afirma que Cristo se fez carne de verdade, mas sem pecado. Ou seja, ele assumiu a nossa forma humana, mas não a nossa natureza pecaminosa. Essa é a beleza do Evangelho. É muito importante nós sabermos a plenitude tanto da carne como também da espiritualidade, da divindade. Um Deus se fez homem, que habitou entre nós e que venceu o pecado sem jamais ter sido contaminado por ele. Talvez seja essa a boa nova ou as boas novas do Evangelho. Havia um propósito quando João escreveu a sua carta. Os tempos eram tempos difíceis, assim como nos dias de hoje. E aí está sendo revelado as heresias contra a qual João combatera. Deus abençoe a todos.